Bem, amigos, aqui nesta cobertura especial do programa Análise Política do canal BTG Digital, vamos ouvir agora Leonardo Cavalcante, editor de política do Correio Brasiliense, além de jornalista pós-graduado em ciência política, um grande e experiente observador da política. No domingo passado, 30 de setembro, escreveu uma matéria muito boa sobre as eleições. O título era Como Nunca Se Viu, e ele apontava aí 10 aspectos que faziam as eleições terem sido muito diferentes. E, sem dúvida, foi uma matéria que chamou a atenção pelo fato de ter abordado aspectos, alguns óbvios e outros nem tanto, mas, sobretudo, pela junção desses fatores, chamou a atenção. E eu, Leonardo, como analista político, fiquei com uma pontinha de inveja, porque essa é uma matéria que eu gostaria de ter escrito. Então, parabéns pela matéria e vamos dividir um pouco aqui com os nossos internautas as suas conclusões. Você primeiro, entre outras coisas, dizia que os caciques perderam espaço. Como você vê esse fenômeno dos caciques perdendo espaço nesta campanha eleitoral que agora se encerra, pelo menos no seu primeiro turno? Murilo, é um prazer estar aqui. Enfim, Murilo é uma fonte inesgotável aqui dentro do Correio Brasiliense. A gente precisa de analistas políticos e, quando o assunto é muito complexo, a gente procura o Murilo para tentar nos ajudar nisso. Então, para mim, é um prazer estar dividindo com ele aqui essa análise. Eu acho que essa matéria ela tem uma coisa importante anteriormente. Geralmente, tanto no jornalismo quanto na academia, mesmo nas análises privadas, a gente geralmente tenta, até por um conforto, tentar identificar semelhanças em relação às eleições, para saber como aquele eleitor se comportou em determinado momento, ou como os partidos ou os caciques ou os integrantes da política tomaram decisões anteriores e como é que vão tomar novamente, né? Então, esse é um campo confortável, por exemplo. Virou uma coisa confortável, algo confortável se dizer que a eleição atual é muito parecida com 89. Primeiro que não é, de fato. Então, o que a gente tentou fazer nessa matéria foi mostrar, não, a gente já sabe que tem algumas semelhanças, mas o que mostra, na verdade, são as grandes diferenças. E sim, a questão dos caciques é a primeira grande diferença aí, porque o voto, por uma série de motivos, em relação à rejeição, em relação à polarização, acabou não tendo uma relação mais direta com quem estava definindo as coisas em Brasília, o mesmo nos estados. E mesmo assim, em determinados momentos, alguns caciques estaduais acabavam não seguindo a orientação dos partidos. Ou seja, os acordos de cima não estão valendo para baixo, eu acho que nem para o eleitorado, nem para as estruturas regionais. Basicamente agora, isso, sim. De certa forma, isso é desafiado, como tudo na vida, tem sempre uma contradição pelo Lula. O Lula é um cacique, então ele impôs aí realmente a sua visão, mas foi o único, né, vamos dizer assim. Quer dizer, de certa forma, o PT se transformou num partido de cacique político, porque ficou debaixo da orientação do Lula. Seria isso correto? Eu acho que é isso. Você tá num ponto. Evidentemente que a gente tem no caso do Lula, isso é muito claro, né? Ele continua um cacique político. Se a gente pensar também, o Lula, até o momento da campanha do Haddad, do Haddad ter puxado essa quantidade de votos agora nesse momento e ser um player de fato nessa eleição, todas as decisões do Lula até agora, elas têm dado muito certo. Ele decidiu até que momento ia ser preso. Eu escrevi uma matéria no Newsweek aqui no Correio Brasiliense, logo no momento da prisão do Lula, que a gente mostrava isso, tanto o Correio quanto a Newsweek. Estava muito claro. Lula gravou tudo o que deveria ter gravado naquele momento em relação à prisão. A gente já mostrava isso em abril, a gente já mostrava que ele ia se decidir pelo Haddad. Algumas pessoas do PT ainda ficaram ali. Não, o Lula jogou muito bem. Muito bem. Não sei até que ponto vai continuar jogando em relação a essa eleição, mas de fato, até esse momento, sim. E de fato, talvez seja a exceção à regra em relação a esse cacique político. O outro fato que você aponta também é que o dinheiro sumiu, né? E como talvez consequência disso, os marqueteiros também sumiram ou tiveram pouca importância ou falta de recursos.
Quer dizer, foi uma eleição muito diferente em termos de dinheiro. Isso também é um ponto central na sua matéria e no seu entendimento. Eu acho que no caso dos marqueteiros isso é uma coisa, é o que é mais evidente. Por exemplo, Bolsonaro não tem um marqueteiro oficial até hoje, na realidade. Todas as reuniões do núcleo do Bolsonaro, elas são feitas sem um marqueteiro efetivo ali. Né? Tem um marqueteiro que é um americano, que fez a campanha do Bloomberg, que está se movimentando efetivamente, é um cara que tem dado conselhos diretamente, principalmente ali ao núcleo do Rio de Janeiro, como ele chama, em relação ao Bolsonaro. Agora, é uma campanha típica também por isso. Primeiro, por conta dos escândalos de corrupção que pegaram uma parte dos marqueteiros, principalmente os ligados ali ao PT, e depois, sim, se faltou dinheiro para pagar esses caras, que sempre foram campanhas muito caras, e o fato que aí é mais efetivo da campanha do Bolsonaro, que se movimenta sem hierarquização das decisões em relação à comunicação. Acho que o grande fato em relação à marketagem política nessa eleição e o grande fenômeno é o Bolsonaro. Eu digo que o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro rasga os manuais de marketing eleitoral e que ela é mais do que uma campanha, ela é uma mobilização. Sim. E é uma mobilização que ocorre de uma forma não orgânica. Sim. Enfim, uma forma muito espontânea. Agora, esses três aspectos que nós falamos aqui, a questão dos caciques, a questão dos marqueteiros e a questão do dinheiro, tem uma origem comum, que é a Operação Lava Jato. Na sua opinião, a Operação Lava Jato foi o episódio mais importante que influencia esta eleição? Ou seja, essa é uma eleição que está muito dominada pelos efeitos da Operação Lava Jato? Sim, sempre, eu acho. Inclusive ao longo dos últimos dias, com tanto a decisão do Moro quanto a ação dos procuradores de Curitiba, né? Isso está muito claro, assim. Acho que a percepção, tanto para o eleitorado quanto para a Lava Jato, para os integrantes da Lava Jato, isso está muito evidente. A discussão que a gente vai ter, não consigo fazer uma avaliação agora, inicial, de como esses últimos episódios, tanto do Moro quanto dos procuradores, eles podem interferir efetivamente nessa eleição. Agora, eu acho que algumas pessoas já têm se posicionado e têm dito, olha, tem alguma coisa aí estranha nesses dois movimentos, né? Eu acho que em relação ao mundo jurídico e jornalístico, tem o Gaspari, que já se posicionou sobre isso, efetivamente, e o Mayrovitch também, que eu estava ouvindo ontem na CBN, muito claramente fazendo críticas diretas do Moro ter feito, ter se movimentado há tão pouco tempo das eleições. Eu acho que é uma coisa que temos que debater, e temos que debater com seriedade, efetivamente. Acho que a Lava Jato... Mas também houve com relação ao PSDB também, né? Porque sim, o claro. Beto Richa lá no Paraná. Evidentemente, eu acho que de uma forma geral. Eu acho que de uma forma geral. E eu acho que a Lava Jato, ela tem todos... A Lava Jato é indiscutível. Eu acho que, como cidadão brasileiro, é impossível não se discutir a Lava Jato. Agora, e não se apoiar a Lava Jato. Tem que se apoiar a Lava Jato, evidentemente. Não há, o que está se debatendo aqui é porque no Brasil virou uma questão muito complexa. Quando você começa a debater a Lava Jato, parece que você é contrário à Lava Jato. E não é isso. Até para se ter coragem em relação a discutir esse país efetivamente. É verdade. Bom, outra questão que realmente você aponta aqui na sua matéria e que eu concordo inteiramente é a questão do centro político todo descontrolado. Quer dizer, o centro político não conseguiu se organizar. O que você atribui a esse descontrole? Quer dizer, todos nós temos opiniões a respeito disso, mas eu queria muito ouvir a sua. Você que observa muito de perto a política, conhece a política, conhece os atores da política. Por que o centro não conseguiu endereçar uma solução minimamente viável? Porque claramente o que aconteceu foi que o centro perdeu seus votos para o Bolsonaro, que é um outsider. Então, o fato claro é que o centro não conseguiu propor uma solução para o eleitorado e perdeu esse eleitorado. E qual é a razão central, ou quais são as razões, no seu entendimento, dessa desorganização e desse descontrole do centro político brasileiro?
Eu tenho uma frase que diz o seguinte: quem não está perplexo hoje nesse país está muito mal informado. Então, acho que a perplexidade ela atinge todos os níveis da sociedade, seja o eleitor lá na ponta, seja quem avalia a política com esse olhar privilegiado, como, por exemplo, é o teu. Agora, acho que, mais uma vez, a gente cai nesse fenômeno Bolsonaro. A impressão que eu tenho é que uma das respostas para essa pergunta, elas são várias, é o Bolsonaro ter se enquadrado tão bem nesse perfil do candidato que o eleitor parece que estava querendo, pelo menos o eleitor, parte do eleitorado, né? Evidentemente que é muito mais complexo do que isso, mas parte do eleitorado estava querendo isso, e parte desse eleitorado, o eleitorado do centro, respondendo aí, quer dizer, esse eleitorado do centro, que você está me questionando, ele é um eleitorado que encontrou no Bolsonaro essa figura. Ao contrário também do que muitos cientistas políticos e analistas vinham dizendo. E aí eu vou fazer aqui um comentário, mas não é me vangloriando em relação a isso. Mas, por exemplo, quando várias pessoas diziam Bolsonaro, ele vai desidratar ao longo da campanha, eu me perguntava, mas quanto você acha que o Bolsonaro tem de voto consolidado? As pessoas diziam, acho que tem 60%, 70%. Cara, se ele tiver 70% de voto consolidado, mesmo ele se desidratando tanto, ele vai ter muito voto ainda. Você tem certeza que você está me dizendo que o Bolsonaro vai se desidratar ao longo da campanha? Não, veja bem, quer dizer, quando você... E isso era sem ainda ter um número de votos consolidados. A primeira pesquisa que aparece é a pesquisa do Fernando Rodrigues, efetivamente, mostrando já isso, mostrando... Bolsonaro não aumenta muito em relação à primeira pesquisa dele, em relação à consolidação dos votos, mas já mostrava para um observador ali que o voto dele era um voto muito consolidado. Então, assim, quem conseguisse perceber nessa periferia, principalmente desse grande Brasil aí, desse Brasil profundo, essa consolidação do voto do Bolsonaro, talvez tivesse se organizado melhor em relação à própria força dele. Eu acho que pouco se organizou, e aí talvez seja um dos motivos aí pelas dificuldades dele, né? Porque vai ter muita gente que vai estar embarcando agora no final, vai embarcar a partir dos próximos dias e tudo mais, mas vai embarcar um tanto atrasado, na verdade. Mas essa percepção desse eleitor, desse político, dessa figura que transita aí no centro, esses sinais em relação a... Não é a propaganda do Imael aqui não, mas esses sinais pareciam ser muito claros já há muito tempo, na realidade. É verdade. Olha, nós lá na Arco, o eixo de uma análise política de campanha são os fundamentos. Né? Então, quando se olha os fundamentos apontavam para uma disputa final entre um candidato como o Geraldo Alckmin e outro como o Haddad. Só que a partir de maio ficou evidente, com o fim da pré-campanha e o início da pré-campanha, que os fundamentos não estavam fazendo diferença. E o outro ponto que vai ao encontro do que você diz é que nós observamos uma absoluta estabilidade com viés de alta do Bolsonaro. Ele tinha uma estabilidade média nas pesquisas, e a gente tira a média de todas as pesquisas, muito interessante. Ele mantinha a posição ou subia um pouco. Então isso mostrava que, apesar de toda a tentativa de desconstrução, ele tinha um eleitorado consolidado. Agora, o que se esperava em algum momento era que uma campanha fosse mais bem estruturada, não é? Que os inimigos fossem escolhidos adequadamente e que as narrativas fossem postas. O que ficou evidente já em maio, junho, era que apenas duas narrativas existiam, a narrativa do Lula e a narrativa do Bolsonaro. Agora, por falar em narrativa, você também observa a questão do fake news. Você acha que fake news decidiu a eleição, ou vai decidir a eleição, ou influenciou muito a eleição, de modo geral? Qual é a sua opinião sobre isso? Você fez uma grande matéria sobre fake news também, talvez uma das melhores que o jornalismo brasileiro tenha feito sobre o tema. Então, a sua opinião sobre o papel das fake news na campanha?
Eu acho que, mais uma vez, um dos pontos aí das diferenças em relação a campanhas, né? Nessa reta final, tradicionalmente, a gente tinha o PT, falar um pouco mais do PT aí para tratar um pouco desse tema. Se dizia, na reta final, a militância do PT é muito aguerrida, né? E isso ganha votos e vira votos ali no final. Essa eleição, ela mais uma vez, aí voltando ao tema inicial da nossa conversa, nesse caso das fake news, ela mostra que a campanha, entre a quinta-feira, entre a quarta e o domingo, ela se movimentou dentro de um duto que a gente de fora não conseguiu perceber. E os candidatos também não se prepararam, né? Que duto é esse? O duto do WhatsApp, das redes fechadas, onde, de fato, as fake news, elas são evidentes, e elas estão acontecendo desde quarta-feira, de uma forma exponencial. A cada dia se aumenta mais. Curiosamente, o candidato que melhor se preparou para isso foi o Alckmin, porque se percebeu lá atrás, por conta da marketagem dele, oficial, que a gente diz, a marketagem não funcionou do Alckmin porque não conseguiu atrair voto, pode não ter funcionado para ele, mas funcionou para frear o crescimento do Bolsonaro quando a artilharia estava voltado para Bolsonaro e também quando ele voltou, a artilharia mirou no Haddad. Né? Foi destrutivo. Foi destrutivo, exatamente. Mas no caso das fake news, o PT, que sempre atuou em bolha, sempre achou que o mundo fosse o mundo deles, o mundo das conversas e o mundo deles, o PT sempre teve muito preconceito de entrar nesse campo. E o que é que acontece? A única forma de você enfrentar uma campanha como essa das fake news, que de fato são decisivas, eu não tenho dúvida nenhuma, é você ter uma militância treinada para barrar aquilo. Mas como você barra se você não está dentro do duto, você não está dentro do sistema, você não está dentro do grupo? É verdade. O Alckmin, ele se preparou para isso, ele sabia disso. O Marcelo Vitorino, que é o marqueteiro das redes sociais, apontou isso o tempo todo, disse, olha, vamos ter problemas, é muito bom que você se prepare, é importante que você prepare para isso. Ele acabou não decolando e isso acabou ficando pelo meio do caminho. Então, assim, acho que muito do desgaste do Haddad, dessa rejeição que ele sobe de uma forma muito, muito forte, é pela visibilidade, evidentemente, pelo voto anti-PT, mas também pelo que está se movimentando na rede. É só a turma do Bolsonaro que está fazendo fake news? Não, tem a turma do PT que já tem uma experiência em fake news também há muito tempo, né? Como os tucanos também têm uma experiência em fake news muito, muito grande. Mas eu acho que nesse momento não está nos principais grupos, principalmente grupos mais conservadores, e não ter uma atuação de uma militância para tentar frear isso, dizer, olha, vocês estão colocando isso aqui é mentira. Sabe aquele grupo de família de WhatsApp? Quer dizer, você tem que ter em cada grupo efetivo, ali, um grupo que de fato vai interferir na votação, uma pessoa que diga, tanto do PT quanto do Bolsonaro, enfim, do Alckmin, da Marina ou do Ciro, que diga, olha, isso é fake news, não sei o quê. Por quê? Porque isso é militância treinada nesse momento onde a justiça eleitoral não atua efetivamente, não tem mais tempo de atuar, e onde a gente não consegue ver esse jogo. É verdade. E esse jogo e a fake news, ela se transmuta um pouco, né? Ela deixa de ser uma fake news com formato noticioso, que é aquela estrutura de começo de matéria, de corpo de matéria, puxando geralmente para um site falso, e passa a ser uma fake news basicamente de áudio e de vídeo, ou de alguns cards que estão um pouco mais distantes de formatos jornalísticos. É verdade. Bom, Leonardo, muito obrigado. Prazer. Pela oportunidade que você deu aqui aos nossos internautas aqui do programa Análise Política, e vamos torcer que para o Brasil o resultado eleitoral, o próprio processo eleitoral fortaleça a nossa democracia, a nossa cidadania, e que tempos melhores cheguem ao nosso país, que tanto merece. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.